Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Tudo bem com vocês, irmãos? Esse é o vídeo número 4 da série sobre o assunto das mulheres ensinarem na igreja, falando sobre o papel da mulher, tanto na igreja como nos lares. Pode assistir esse vídeo aqui, caso você chegou nele pela primeira vez. Assiste, vai aprender bastante coisa através desse vídeo. Se você já assistiu os vídeos anteriores, nesse vídeo aqui vai ter acréscimo. Se você não assistiu, pode assistir esse vídeo aqui, depois você volta no primeiro vídeo e assiste que coisas que eu não vou falar aqui, eu falei nos vídeos anteriores, tá bom? Estou gravando numa sequência, mas não precisa assistir na sequência exata, tá certo? Se quiser ir pelo primeiro, pode ir pelo primeiro, tá bom? O link da playlist vai estar no comentário fixo junto com outras instruções. É só você ir lá no primeiro comentário e acompanhar a lista toda. Tá bom? Vamos lá. 1 Coríntios 14, do 33 ao 40, vamos direto para a leitura. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei determina. Já expliquei isso no vídeo anterior, no 3, né? Expliquei todos esses pontos que estão coloridos aqui na tela do celular. Então, se quiser entender esses pontos, volta no 3. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Esses dois textos estão pintados aqui, um de verde e outro de amarelo, porque existe uma conexão entre eles e eu expliquei o porquê que o apóstolo Paulo pensa essas coisas e escreve. A conexão é do verso 36 para o verso 37. Eu expliquei tudo isso. E se alguém o ignorar, será ignorado. Ou seja, se alguém que se considera espiritual ou profeta ignorar o que ele está escrevendo, que são mandamentos do Senhor para todas as igrejas, será ignorado. Verso 39 e 40 não é necessário ler. Aí, a prova de que isso daqui é realmente do jeito que está escrito aqui, com todas as palavras, que não precisa ir estudar contexto cultural da igreja de Coríntios, não precisa ir para livros extra-bíblicos. É bom se você quiser ampliar o conhecimento, mas não para contrariar o que está escrito aqui. Se você quiser ver com mais detalhes, etc., é bom. Mas não é necessário para você entender o texto. A Bíblia se explica. Eu sei que tem pontos na Bíblia que você vai para a história, você enriquece, né, a sua argumentação, etc. Mas não é necessário disso para você entender o que está escrito com todas as palavras. Aí a gente poderia ir em 1 Timóteo 2, do 8 ao 15. Vamos lá. Lembra que eu li no vídeo anterior, eu expliquei justamente esse texto, do 8 ao 15? Ele está explicando como que determinava a lei para a mulher ficar calada na igreja, submissa ao seu marido, e ele aqui explica o que a lei de Deus está dizendo para as mulheres. Você vai no verso 15, para resumir, e ele diz: todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Isso é o que ele está falando para as mulheres. Pode ver que as palavras, as expressões aqui, são as mesmas usadas lá em Coríntios. Como eu já expliquei isso no verso 3, agora vem o acréscimo. Olha só o capítulo 3. Não é capítulo 3 no original. Olha aqui a epígrafe. As qualificações dos bispos e dos diáconos. É válido a epígrafe, o capítulo, tudo bem, mas não foi ideia de Paulo aqui parar o assunto, não acabou. Olha só, a gente vai ter que ler até o 15. Fiel é a palavra, essa palavra, né, que ele está falando. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, está vendo essa parte que diz, é necessário, portanto? E está vendo aqui essa parte que diz, se alguém aspira ao episcopado, significa que nem todos os homens podem ensinar, quanto mais as mulheres. Se nem os homens que têm o ministério do ensino, nem todos eles podem ensinar, porque ele diz, se alguém aspira o episcopado, se alguém quer ter autoridade na igreja,
excelente obra almeja. E diz, é necessário, portanto, ou seja, vai ter que ser qualificado para isso, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. No livro da lei mostrava que homens poderiam ter várias mulheres, né? Davi tinha várias mulheres. Deus nunca proibiu o homem, na antiga aliança, de ter várias mulheres. Nunca. Era planejamento de Deus para a nova aliança que o homem tivesse uma só mulher. Pode ver que lá em Romanos 9, Paulo destaca Isaque. Ele fala, Isaque, nosso pai, marido de uma só mulher, como referência. Mas na nova aliança são outras leis. Deus levantou Débora no passado, levantou por um motivo. Deus levantou outra profetisa e juíza, levantou Esther, levantou, mas cabe no dedo dessa mão aqui as mulheres que foram autoridades para o povo, entre centenas de homens. Não quer dizer que Deus é machista, não quer dizer que a cultura era machista, porque se Deus quisesse levantar um monte de mulheres, ele levantaria. 12 tribos de Israel, 6 mulheres, 6 homens. 12 apóstolos, 6 mulheres, 6 homens. Ou será que Deus olhou do céu e não tinha nenhuma mulher para isso? Tinha, mas Deus, ele tem o chamado para os homens. É isso que Paulo fala lá, né? Explica em 1 Coríntios 14. Então não pode ir lá no Antigo Testamento para contrariar as leis do Novo Testamento. Porque no Novo Testamento, todo homem tem que ser marido de uma só mulher. Qualquer um que fazer parte da Igreja de Cristo. Deus é o que tem a regra do jogo. Ele levantou mulheres no Antigo Testamento para envergonhar todo Israel. Foi uma vergonha para Israel. Você lê a história de Débora e a história das outras profetisas inteira para você saber? Ou fica só buscando referências lá para contrariar Paulo? Achando que está harmonizando o texto. Mas não está. Você está contrariando o ensino do Novo Testamento. No Novo Testamento, o homem só pode ter uma só mulher. No Antigo Testamento pode ter várias. No Novo Testamento, os homens que podem ensinar nas igrejas, não as mulheres. Ainda que no Antigo Testamento Deus tenha levantado mulheres para envergonhar os homens. E usou as mulheres, porque Deus é que tem a regra do jogo. Ele pode fazer o que ele quiser, desde que ele não invalida algum ensino de um apóstolo seu. Desde que ele não transgrida alguma lei sua. Por exemplo, onde não há lei, não há transgressão. É fato. Não está escrito no Novo Testamento que não pode o irmão ter relação com a irmã? No próprio livro da lei, Deus não deu leis falando que era proibido? Uma irmã com o irmão, nora com, a madrasta com o filho, é proibido. Mas os filhos de Adão tiveram relação entre si. Abraão, o pai das nações, é meio-irmão de Sara, mãe das nações. Quase que eles são irmãos, o pai e a mãe das nações. Sara é chamada de mãe das nações. Mas não tinha lei até então. Deus deixou. Agora, depois que ele dá a lei, ele não vai levantar lá no futuro contrariar a lei dele. Da mesma maneira, ele levantou juízas, levantou profetisas no Antigo Testamento, mas não, depois que ele deu a lei no Novo Testamento, ele não vai invalidar isso, de maneira alguma. Existem mulheres que vão orar, vão profetizar, mas dentro dos termos da nova aliança, sem contrariar o que está escrito, como eu já expliquei no vídeo anterior. Então, verso 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Só aqui até o verso 5, milhares de homens seriam reprovados no seu chamamento. Só aqui até o verso 5. Verso 6. Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Muitos tropeçam aqui. E eles nem conseguem ver que estão tropeçando aqui.
Verso 7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, importante essas palavras. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam irrepreensíveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com uma consciência limpa. Sabe, todas essas credenciais, tudo isso vai entrar em julgamento no tribunal de Cristo. Aqui vai ser separado já por categorias. Muitos homens que não eram para estar ministrando e estão. Muitos homens que não foram chamados para ensinar e estão. Deus queria que todos fossem assim, que nem está escrito aqui. Mas nem todos são. Tem pessoas que são chamadas e qualificadas para esse propósito. Mas tem pessoas que começam bem e abandonam. Tem pessoas que nem começam bem. Elas querem fazer na força do braço, movido por ganância, por tudo isso que está escrito aqui. E acabam se tornando grandes ministros de Satanás, como você vê na mídia, pessoas que fazem isso. Esses eu posso falar o nome, né? Bispo Macedo, aquele Valdemiro, o R.R. Soares, e por aí vai. Tudo isso daí é bestas no meio da terra. Verso 10. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam diaconado. Ou seja, tem que ser experimentado por quem? Já ouviu gente falar, Deus não colocou pastores na igreja. O pastor é só Cristo, não existe pastor. Mas vai ser experimentado por quem? Quem é que vai avaliar esses homens? Tem que ter autoridade sobre o povo, irmãos. Tem gente que sai do sistema, fica magoado e quer invalidar toda a palavra de Deus com a sua própria lei, com a sua própria cabeça. Verso 11. Da mesma sorte, quanto as mulheres, aqui começa o ensino, hein? Presta atenção. Da mesma sorte, quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, que governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Jesus Cristo. Verso 14. Olha o que diz aqui no verso 14. Escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques cientes de como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. No verso 14, ele falou que tudo que ele estava escrevendo antes é para que Timóteo soubesse como proceder na casa de Deus. Quando ele diz aqui no verso 11, da mesma sorte quanto as mulheres, você vê que ele não fala para a mulher ensinar. Ele fala para elas serem respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. Isso é o papel da mulher que está ajudando o marido. Não é ministrar a palavra dentro da igreja, de maneira alguma. Nem ensinar homens, nem ser autoridade de ninguém. É para ela auxiliar o seu marido. Se é profetiza, vai saber, vai buscar na palavra como exercer esse ministério de profetizar. Fala em línguas, vai buscar na palavra como você deve agir. Não é para chegar lá no meio do povo e começar a falar um monte de língua. Profetizar, bagunçar a igreja. Nem homem é para fazer isso. Entendeu? Então, quando você lê 1 Timóteo 2, a partir do verso 8, você pode ir até o 3, verso 15, tranquilamente. Agora tem mais um texto aqui que é muito interessante. Tito 2, do 1 ao 4. Olha quantas instruções, só em 4 versos. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Olha o que convém. Isso é conveniente, a doutrina que tem boa consciência, perfeita, pura. Quanto aos homens idosos, está vendo aqui? Quanto aos homens idosos, clica na palavra, olha a palavra presbutes. Alguns lê presbites, da onde surge a palavra presbíteros. Isso é a palavra. Presbítero não é um cargo que está acima do diácono e abaixo do evangelista. Isso é doutrina de homem. Presbítero é um ancião.
Em Apocalipse está escrito os 24 presbíteros. É um ancião que tem autoridade. Ele pode ter autoridade na igreja ou ele não pode ter autoridade na igreja. Às vezes é um presbítero que merece ser respeitado, mas não tem autoridade na igreja. Mas os que têm autoridade na igreja devem ser presbíteros. Devem ser pessoas de mais idade. Pessoas novas não podem ter autoridade na igreja. Tem que estar pelo menos acima dos 30 anos e ter ali os credenciais, marido de uma só mulher, etc, etc, etc. E se a pessoa não tiver mulher, não vai poder fazer nada na igreja? Claro que pode. Mas se for marido de uma mulher, que seja de uma só. O apóstolo Paulo não era marido de nenhuma mulher. Do mesmo modo, ele disse assim, as mulheres vão conservar fazendo o papel de mãe. Elas vão ser salvas tendo fé, amor, bom senso. E a mulher que não pode ter filho? E a mulher que não tem filho não vai ser salva? Claro que não. Mas se tiver filho, tem que ter fé, amor, temperança, bom senso e todas aquelas coisas lá que ele falou. Em 1 Timóteo 2, né? Verso 3, chegamos. Quanto às mulheres idosas, aqui é a mesma palavra. Presbíteras. Vamos pôr no português, né? Tá aqui, ó. Presbítes. Poderia falar presbíteras. Não está falando que a mulher... Presta atenção na leitura. Vamos deixar o texto falar. Semelhantemente, de maneira semelhante, mas o que é de maneira semelhante? Que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras da palavra. Não diz do bem.